Olá, pessoal. Vamos abrir em João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 1. 요한복음은 성경 어느 책보다도 우리 마음 가까이서 많은 얘기를 하고 있습니다. O livro de João, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, fala de uma forma muito próxima ao nosso coração. 그냥 요한복음 읽을 때 잘 모르지만 Não conseguimos perceber isso numa simples leitura, mas 요한복음을 제가 몇 번 읽은 잘 모르겠지만 수백 번 읽은 것 같습니다. também não sei quantas vezes eu li o livro de João, acho que foram mais centenas de vezes. 읽을수록 그 속에는 예수님의 마음, 우리 마음이 정말 보여져서 E quanto mais eu leio o livro de João, é mais claro, mais evidente o coração de Jesus. 만들 수 있는지 이해가 안 갔습니다. E eu não consigo compreender como foi possível escrever um texto desses. 읽겠습니다. Eu vou ler a partir do versículo 1. 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니 Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. 예루살렘 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 그게 행각 다섯이 있고 Ora, existe ali, junto à Porta das Oliveiras, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 많은 병자, 소경, 절두발이, 혈기 마른 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. 이는 천사가 그 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸더니 낫게 되미르라. Esperando que se movesse a água, portanto um anjo descia em certo tempo, agitando. Aí o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. 38년 된 병자가 있더라. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? 병자가 대답 주여 물이 동할 때 나를 못에 넣어 줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 예수께서 가라사대 일어나 내 자리로 걸어가라 하시니 Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 이날은 안식일이니 Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 하는 것이 옳지 아니하니라. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito? 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 하는데 Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. 저희가 묻되 죄송합니다. 너희를 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되 Perguntaram-lhe: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? 고침을 받은 사람이 그가 누구신지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많음으로 예수께서 이미 피하셨습니다. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 나았으니 더 심한 것 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라 하시니 Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고치는 예수라 하니라. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 핍박하게 된지라. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. 예수께서 저희에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시매 Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. 이를 인하여 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일만 범할 뿐 아니라 하나님을 자기와 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으시니라. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E nós lemos até o versículo 18. 특히 이제 사복음서 예수님이 이제 나타나시. É quando nós vemos na Bíblia, principalmente nos 4 livros do Evangelho, Jesus se manifesta bastante. 땅에 오셔서 하신 이야기들은 As palavras ditas por Jesus, vindo a este mundo, foram palavras que pertencem ao mundo do coração completamente diferente do nosso. 하나님의 마음의 세계를 갖기 위해서는 우리가 반드시 해야 할 것이 하나가 있는데 E existe algo que nós precisamos fazer para podermos ter o mesmo mundo do coração de Jesus. 세계하고 연 생각이 다르지
그러시기 때문에 Já que o mundo do coração que nós possuímos é diferente do mundo do coração de Jesus, 받아들일 수가 없는 겁니다. pelos nossos próprios pensamentos jamais podemos aceitar o mundo de Jesus. 알면서 성경을 가지고 예수님이 계실 때보다 더 자세히 예수님의 말씀을 들을 수가 있습니다. Hoje, por meio da Bíblia, podemos ter mais contato com a palavra de Deus, até mesmo do que as épocas em que Jesus esteve aqui presencialmente. E muitas pessoas leem a Bíblia hoje. As pessoas que frequentam hoje a igreja leem a Bíblia. 마음 안에 들어와서 자기 마음을 이겨서 예수님의 마음으로 나를 끌고 간다면 Mas se dentre essas pessoas realmente a palavra de Deus penetra o seu coração e vence o seu coração e arrasta esse coração, nós falamos desse estado assim, de um novo nascimento, né? 나하고 전혀 다른 인생이 새로 시작되는 거죠. Começa uma nova vida, muito diferente do que foi vivida até então. 옛날에는 지금은 이렇게 교통도 많이 발달되고 해서 서울 왔다 가는 거 별로 어렵지 않기 때문에 서울 안 가보나 거의 보기 드물 정도인데 Hoje em dia, né, nós temos o transporte muito bem evoluído, né, as estradas muito boas. 열악해서 서울 한 번 가는 게 굉장히 큰일이죠. Mas antigamente tudo era muito precário e era muito difícil as pessoas aqui na Coreia conhecerem a cidade de Seul. 굉장히 동경합니다. Então as pessoas que viviam no interior, eles consideravam Seul uma coisa muito grande. 앵두나무 우물가에 동네 처녀 바람났네. Antigamente até tinha uma música, né? Uma donzela se apaixonou no poço de uma cerejeira. 물동이 호미자루 나도 몰래 내어던지고 Jogou fora a sua bacia e também sua pá 그다음에 마을 만든 서울로 이제 갔습니다. e foi em busca de alguém em Seul. 이쁜이도 금순이도 담보찜을 쌌다네. A bela moça e sua irmã fizeram as malas. 요즘은 담보찜하고 서울 뭐 잠깐 갔다 올라올 수 있어요. Hoje em dia não precisa fazer malas para ir para Seul, né? Você pode ir e voltar rapidinho no mesmo dia. 서울 처음 왔을 때 Só que da primeira vez que eu vim a Seul, 하고 8시간이 걸려 서울에 도착을 했어요. eu havia tomado um trem em Kumi, né? E depois de 8 horas de viagem, nós chegamos. 도착했을 때 저녁 때가 돼서 캄캄했어요. E quando chegamos em Seul, já estava muito tarde da noite, bem escuro. 이제 나가니까 전차가 지나가. E quando eu saí da estação de trem ali, eu vi bondes passando. 그 위에 선두건데 불이 팍팍팍 튀는데 희한한 걸 봤어요. Era algo estranho para mim, porque eram bondes, né? Com aqueles trilhos elétricos antigamente. Foi tudo estranho. Tudo era diferente aqui. 삶을 살기 시작해. Desde então eu comecei a viver em Seul. 모든 게 달라. Tudo era diferente. 근데 이제 시골에 상상할 수 없는 새로운 세계가 있는 거죠. Começou um mundo completamente novo que era inimaginável no interior. 가죠. 그래서 O trem, aqueles bondes, em todas as coisas. Só o mundo do coração também é assim. 이 세상에 속한 마음의 세계를 가지고 살았습니다. Nós nascemos nesse mundo e nós vivemos, crescemos, né, com o mundo do coração deste mundo. Mas já que Jesus veio do céu, 또 다른 세계가 있는 겁니다. ele carrega um mundo que nós não conhecemos, diferente. 이야기를 들을 때 Por isso, quando escutamos as palavras de Jesus, 갔다 온 사람들 이야기 많이 하죠. as pessoas do interior que visitam Seul, eles falam muito, né? 서울에 별별 이야기가 있죠. Falam, tem muitas histórias sobre Seul. 전등을 보고 저기 뭐 어떤 사람 보고 전등을 보고 저기 너무 좋아 여간바에 그러나 딱 때가 왔답니다. Disseram que uma pessoa que foi para Seul pela primeira vez, eles viram uma lâmpada e falaram, nossa, que coisa incrível, e levaram para casa. 상을 딱 수저 딱 뜨니까 불이 푹 Ele estava comendo numa certa casa, né? E quando ele levantou a colher para começar a comer, acendeu a luz. 이걸 딱 끊어가지고 와서 이제 그 마당에 그 빨래 장대가 있는데 그 위에 딱 끌어놓고 Aí ele achou aquilo incrível, né? Tirou aquilo, roubou, trouxe lá para casa dele no interior, né? Chegou, pendurou meio que num bambu assim no quintal e falou para a esposa: "Querida, traga assim os pratos aqui da janta". Aí ele fez a mesma coisa, né? Levantou a colher, só que a luz não acendia. 아 서울 Aí ele pegava a colher, levantava, descia e pensava: "Poxa, por que não acende?". 이제 전혀 Aí ele concluiu: "Ah, eu acho que essa lâmpada tá com vergonha do interior e não funciona aqui". 언론이 조건에 다 아는데 É um mundo do coração completamente diferente, né? Hoje em dia todas as coisas estão muito boas, está tudo muito bem. 서울을 많이 동경하죠. Mas as pessoas que viviam no interior antigamente respeitavam muito Seul. 서울 갔다 온 사람 말고 Só que, pessoal, agora não uma pessoa que foi a Seul, 오신 분을
만나면 Imagina se nós encontramos aquele que veio do céu. Com certeza o nível será muito diferente. É um nível completamente diferente. 그분이 예수님으로 이 땅에 오셨습니다. E Jesus, esse homem, veio a essa terra. 이야기하고 내겐 다를 수밖에 없습니다. E não tem como serem iguais as palavras de Jesus com o nosso pensamento. 그러냐 하는 것하고 Então, quando nós escutamos a palavra de Jesus, simplesmente falamos, é verdade, né? 사람은 전혀 다르다는 거죠. E a vida daquele que realmente aceitou no coração as palavras de Jesus são completamente diferentes. 베드스다 연못가에 가셨어요. Jesus Cristo foi ali aquele tanque de Betesda, em Betesda, tanque de Betesda. 소용돌이 치게 하는데 E chegava um anjo que agitava a água 저 들어간 자는 무슨 병에 다 낫게 된다. e diziam, que aquele que entrar ali enquanto a água é agitada poderia ser curado de qualquer doença. Só uma coisa muito interessante 하나님의 천사는 아닙니다. é que esse anjo, sim, é um anjo, porém não é um anjo de Deus. 천사는 물에 빨리 들어갔다고 해서 그 올림픽 상주도 그렇게 주지 않습니다. Só um anjo de Deus não vai premiar a graça de Deus como se fosse as Olimpíadas. 우리 잘 빨리 하고 뭐 그 아무 상관이 없는 거지. As coisas de Deus é pela graça, gratuitamente, então não importa se a pessoa foi o primeiro, o segundo ou o último colocado. Só que esse anjo não era um anjo de Deus. Ele era um anjo que era contra Jesus. 예수님이 그 연못가에 갔을 때에 Quando Jesus foi ali, aquele tanque, 많은 사람들이 예수님을 쳐다보지 못만 쳐다보도록 만들어 버렸습니다. fez com que as pessoas não pudessem colocar a sua visão sobre Jesus, mas olhassem somente o tanque. Se as pessoas não tivessem olhado para o tanque, ao ver Jesus passando, Jesus Cristo fez aquele homem, a enferma há 38 anos, levanta, toma o teu leito e anda. Imagina, as pessoas devem ter tomado susto. Nossa, ele não conseguia andar até ontem, mas hoje ele anda. 아마 그도 다 그렇. Jesus, faça isso comigo também. 근데 그 천사는 그들의 Acho que todos os outros poderiam ter sido curados também. 몸만 쳐다보도록 만들어. Mas aquele anjo impedia que a visão das pessoas fossem para Jesus. 자리에 누워 있다. 일어나 자리에 들어 걸어가는데 아무도 그걸 아는 사람이 없었어. Seu enfermo há 38 anos levantou, tomou seu leito e andou, mas ninguém sabia daquilo. 예수님께 모여들었을 거예요. Se tivessem visto aquilo, todos iriam se aproximar de Jesus. Senhor Jesus, me cure, me cure, me cure. Todos teriam sido curados. 예수님이 하나님의 천사가 아니고 Mas aquele anjo não representa um anjo de Deus. 사람들은 Pelo contrário, era um anjo contra Jesus, Satanás. As pessoas eram enganadas. 쳐다 물이 동하기만 기다리고 있고 동할 때 내가 먼저 들어가. Então as pessoas só ficavam olhando para aquele tanque, esperando que ela fosse agitada e pensando, eu vou ser o primeiro. 38년 된 병자는 그 목가에 가봤는데 Só que o enfermo há 38 anos, mesmo estando ali naquele tanque, 자기는 움직이질 못하니까 mesmo vendo as águas sendo agitadas, ele não podia se mexer. 병자 한 이야기 있죠. Por isso, o que esse enfermo diz? 나를 못에 넣어줄 사람이 없어. 내가 한동안 다른 사람이 먼저 내려가나이다. Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque, quando as águas são agitadas, porque o outro vai primeiro do que eu. 들어보면 E quando escutamos sobre isso, 이 동하는 걸 봐도 누가 넣어주지 않으면 들어갈 수 없기 때문에 사실 병이 날 가망이 전혀 없는 거죠. ele sabe que ele não tem possibilidade de ser curado porque não tinha ninguém que pudesse colocá-lo no tanque para isso. 기다려도 물이 다 잠잘 때 자기 혼자 움직이는 거 봐도 들어갈 동안 딴 사람 먼저 들어갔다. 자기 아예 불가능했어요. Para ele era impossível, porque mesmo ele querendo, mesmo ele vendo que as águas estavam sendo agitadas, ele não podia se mexer para ir até lá. 떨어진 곳에서 Ele estava muito distante. 누워서 이렇게 손을 벌리면 동전하지 구해서 이제 빵 먹고 그렇게 사는 사람. Ele se tornou aquela pessoa, que mendigava, esmolava para poder comer alguma coisa. Só que ele um dia encontrou com Jesus. 그 연못가에 수많은 사람이 자기들 다 방법이 있었고 Com certeza, Jesus Cristo tinha um método para ele. 근데 병자를 찾아갔느냐 하면 E por que procurou o enfermo há 38 anos? 이 없는 사람이니까. Porque o enfermo há 38 anos era uma pessoa que já não tinha os seus métodos. Por isso Jesus Cristo pôde chegar até ele. Jesus Cristo perguntou, queres ser curado? 나를 못에 넣어줄 사람이 없어서 내가 가는 동안에 다른 사람 먼저 내려갑니다. Senhor, não há ninguém que me coloque no tanque quando as águas são agitadas. Outro vai sempre primeiro do que eu. Jesus Cristo disse. Levanta, toma o teu leito e anda. 와서 새로운 걸 보지요. Só as pessoas veem a CU, veem coisas novas. 높은 빌딩도 보면 상상할 수 많은 걸 봅니다. Só de ver, aqueles prédios iluminados, aqueles prédios altos. São coisas 하늘나라에서 오셨어요. surreais para as pessoas que nunca vieram. Só Jesus Cristo veio do céu, mais alto do que Seul, né?
E com certeza ele sabe de muitas coisas que nós não sabemos. Então, se Jesus Cristo ele fala, levanta, toma o teu leito e anda, por um enfermo há 38 anos é algo impossível. 걸어가라고 말씀하신 Mas Jesus Cristo mandou ele andar. 얘기하기 시작하는 것이 É aqui que começa, né? 예수님하고 마음이 다른 데서 Só o nosso coração começa de um ponto diferente do coração de Jesus. 자리를 들고 걸어갈 수가 있어. Jesus Cristo ele fala, levanta, toma o teu leito e anda, porque ele sabe que pode andar. Para Jesus pode andar, por isso que ele pediu para levantar. 안 됐어요. Mas o enfermo há 38 anos, mas eu já tentei, eu não consigo andar, impossível. São pensamentos completamente diferentes que se encontraram naquele tanque. Jesus Cristo disse, 일어나 자리를 들고 걸어. levanta, toma o teu leito e anda. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. Levanta, toma o teu leito e anda. 이게 무슨 말이야? O que isso significa? 걸어가라고? Ele está falando para eu levantar e andar? 자리 들고 걸어갈 수 없는 거 아는 Ele sabe que eu não consigo andar, ele está me vendo. 사람 다 아는데 Todas as pessoas sabem do meu estado. Não tem por que ele não saber. 걸어가라네. Mas ele está mandando eu levantar e andar. 내가 어디 Nossa, que piada, né? Como eu vou poder andar? Eu já tentei, já por várias vezes me esforcei para isso. 병자는 한 번도 자리를 들고 걸어가라고 하는 소리 들어본 적 처음 예수님께 Pessoal, nunca ninguém se atreveu a dizer para aquele enfermo, levanta, toma o teu leito e anda. Foi a primeira vez que escutou isso, de Jesus. 오신 분만 할 수 있는 이야기인데 Porque são palavras que só podem ser ditas por aquele que veio do céu. Não há ninguém nesse mundo que possa falar isso. 주고 Muitas pessoas de dó podem dar um pedaço de pão para ele, 어떤 돈이만 좀돈 pode dar uma moeda para ele, 그렇게 하는 사람이 있었지만 ou se, não sei se ele conseguiu ganhar muito dinheiro, e com certeza tiveram pessoas que fizeram isso. 그래 그들은 인간이기 때문에 Mas ninguém teve a audácia de chegar para ele e falar, levanta, toma o teu leito e anda. 하늘나라에서는 예수님은 Só, então, se fosse pelas coisas humanas, dá para compreender o estado dele. Mas Jesus Cristo que veio do céu, já que não é homem como nós, 나뭐 어떻게 걸어가라고 ele falava de coisas diferentes do que as pessoas em comum falavam. Nós não entendemos. Como eu posso andar? Eu não posso andar. Eu já tentei por muito tempo caminhar, mas não deu. Mas para esse enfermo, Jesus Cristo falou palavras que ele nunca escutou antes, aquilo, sabe, vibrou nos ouvidos dele e foi para o coração dele. Levanta, toma o teu leito e anda. Sabe, isso começou a criar uma colisão dentro do coração daquele enfermo. Ele está mandando eu andar? Ah, isso não faz sentido. 나 얼마나 걸려고 했으면 Se eu pudesse andar, como eu estaria sentado aqui? Eu quero, eu já tentei muito. 복잡한 Por muitas vezes eu caí, não deu. Sabe, no coração dele começou aquela confusão, aquela bagunça. Por quê? É óbvio isso acontecer, porque as coisas do céu são diferentes das da terra. 예수님을 믿는다면 Se esse homem realmente acredita em Deus, 아들이시고 Jesus Cristo é o Filho de Deus. 하시는 거면 걸어갈 수 있겠구나. Ah, mas se ele está falando isso, eu posso andar. Ele aceitar essas palavras e simplesmente falar, eu não posso, eu já tentei, não dá. 동전 하나 주십시오. Ah, me dá um pedaço de pão para eu poder comer, uma moeda. 예수님이 요구하는 사람은 Pessoal, as pessoas que Jesus procura hoje, 일조내는 것도 중요하고 é lógico que é importante você ofertar, é importante você dizimar, é importante você orar, é importante você, sabe, prestar o culto nos domingos, mas tem muitas coisas. 제일 기뻐하는 것이 뭐냐면 Só que, além de todas essas coisas, a coisa que mais agrada o Senhor, a questão é, você é diferente de mim, o meu pensamento é diferente do seu. 난 네가 Se você acredita no seu pensamento que diz que não pode andar, não pode, mas eu digo que você pode andar. Então, se você aceitar minhas palavras, você vai andar, aceite minhas palavras. Esse enfermo pensava, eu não posso andar, eu já tentei, não dá. Tinha esse coração. E o importante, 이 성경에 진짜 놀라운 기적이 하나 일어나. só tem uma coisa incrível nessa Bíblia. 병자가 지금까지 나는 못 끝나는 생각이 꽉 차 있었는데 O enfermo estava cheio daquele pensamento de que não poderia andar. Ele ficava desejando, e se eu pudesse levantar, e se eu pudesse andar, e se eu pudesse correr, nem que seja uma vez só, quão bom seria. Sabe, seria uma verdade, um sonho para ele. Mas era algo impossível. Só que Jesus Cristo falou, levanta, toma o teu leito e anda. 저분은 나를 보고 걸으라고 하시네. Ei, mas eu não posso andar.
Mas Ele está ordenando para que eu ande. 난 지금까지 나를 믿고 살았는데 난 지금까지 내가 이런 어려운 Eu até hoje vivi confiando em mim mesmo. 내가 나를 믿고 산 결과가 E tudo que eu vivi foi algo muito difícil, a minha vida foi muito difícil. Qual foi o resultado de eu viver confiando em mim? Hoje eu sou um mendigo, 사실 중요한 것은 오늘 eu vivi uma vida miserável. 무엇이든지 불문하고 Só o importante é que hoje, não importa quem seja, 세상에 경험도 아무것도 없고 아는 것도 아무도 없고 한국말 por mais que vocês não saibam nada, não conheçam nada da Bíblia, só sabem entender e escutar o português, 주님으로 말미암아 삶을 시작해야 e se vocês tivessem que começar uma vida por Jesus, quando Jesus Cristo disse, levanta e toma o teu leito e anda, aquele que pensa, eu não posso andar, eu não consigo andar, vai começar nessa briga, né, com o pensamento da pessoa e a voz de Jesus. 예수님의 말씀하고 마음에서 큰 싸움을 Então aquilo, pessoal, sempre a palavra de Jesus começa a criar uma colisão, um atrito dentro de nós. É assim com todo mundo. 검은 마스크 쓴 형제 Tem aquele irmão ali com a máscara preta, tem um pensamento diferente do pensamento de Jesus. 자매도 생각이 다르고 A irmã de óculos ali tem um pensamento diferente com o de Jesus. 내 생각이란 세계 안에서 지금까지 살아왔기 때문에 Já que todos viveram dentro do seu próprio pensamento até hoje, 많은 것들이 들어와서 entraram muitas coisas que viram, que ouviram e sentiram. 뭘 만드냐 하면은 E que tipo de vida isso cria? Aquela vida centrada em si mesma. 여러분다운 삶이고 내다운 삶이에요. Pessoal, essa é a vida de vocês, essa é a nossa vida. 이 여기서 38년 된 병자 이야기가 이 성경에 기록된 이유는 뭐냐면 Só que qual o motivo dessa história? Que a história do enfermo há 38 anos está escrito na Bíblia. 생각, 자기 결정, 자기 의견에 살았는데 Esse homem também, como nós, vivia a sua própria vida centrada em si, no seu pensamento, nos seus conceitos. Mas perante Jesus ele pensou, nossa, ele é Jesus. Ele é realmente diferente de mim. Ele tem poder. 버리고 저분의 말에 따라서 바로 움직여. Então vamos deixar uma vez o pensamento, vamos dar um passo seguindo as palavras dele. 우리 신앙의 가장 기본적인 겁니다. Pessoal, esse é o básico da nossa vida. 많은 사람들이 하나님 앞에 나아갑니다. Muitas pessoas hoje vão perante Deus 죄가 있으면 지옥 간다고 합니다. e eles falam que se nós morrermos por causa do pecado, vamos para o inferno. Todos acreditam que ainda devem achar o perdão pelos pecados. Todos têm aquele pensamento de que são pecadores, porque eles experimentaram o pecado que eles cometeram. Eles já roubaram, já mentiram, já mataram. Eles já deixaram a palavra de Deus. Sim, o ser humano é pecador. Mas nós lemos a Bíblia. E Jesus Cristo disse, olha, isso aí é diferente do meu pensamento. 나는 죄인인데 Eu sou pecador. Mas Jesus Cristo diz que eu sou justo. Não, calma aí, eu sou pecador. Aí as pessoas param nesse ponto. 못 걸어가는데 Eu não posso andar. 걸어가라고 하시네. Mas ele disse para eu andar. 난 몰라서 그렇지. Ele fala isso porque não me conhece. Se ele me conhecesse, ele jamais falaria isso. Eu não posso andar, eu não consigo. Como eu vou poder andar? Por quanto tempo eu desejei andar, mas eu não posso. 여기에 이 문제에 오늘 이 지구의 모든 사람이 당면하고 Só nesse ponto, todas as pessoas da humanidade hoje estão travadas. 드물게 Só que mesmo assim, nessas condições, 아주 드물게 한 사람은 de vez em quando, uma pessoa ou outra 그냥 못 걷는 거 알지만 sabe que não consegue quebrar seu pensamento, mas ela tem aquele coração, ele é Jesus, então vamos seguir uma vez a palavra dele. 하나님의 말씀 내 안에 들어와서 지금까지 내 생각에 의해서 모든 걸 결정하고 살았는데 A palavra de Deus entra no coração dele e ele que vivia aquela vida dependendo do seu pensamento, 이 간에 só no começo não importa quem seja. Quando entra a palavra de Jesus, 세계로 나를 끌어가는데 o pensamento de Jesus sempre nos move para um mundo diferente. 그 생각을 받아들일 때에 E quando nós aceitamos esse pensamento de Jesus, 그걸 닮아가게 nós passamos a ser similares a Jesus. 많은 성경을 읽고 Muitas pessoas leem a Bíblia, eles oram, ofertam, 한 일을 하지만 fazem boas obras, 그게 되지 않아서 mas o importante é que eles não conseguem fazer isso, né? Aceitar a palavra de Jesus, e daí começa todos os problemas. 또 장로교를 다녔어요. Eu também era da igreja presbiteriana,
죄도 많이 짓고 거짓말도 많이 했습니다. cometi muitos pecados, eu menti muito na minha vida. 전혀 동요 없이 Eu era pecador, mas sem nenhuma dúvida, isso também com a afirmação de todos que me conheciam. 우리 교회 목사님도 죄인이라고 그러고 Os pastores da minha igreja diziam ser pecadores, os anciãos diziam ser pecadores, eu também dizia ser pecadores, eu também dizia ser pecador, né? A igreja inteira era pecador. Como um enfermo há 38 anos achava que não poderia andar. 그렇습니다. Eu li a Bíblia, 근데 제가 지금까지 듣고 배운 건 e 죄인이 tudo que eu havia escutado e aprendido me dizia que eu era pecador. 뭐냐면 나를 의롭다고 하는 Mas a Bíblia estava afirmando claramente que eu era justo. Calma aí, o que é isso? 틀리네. É diferente. É diferente. 나를 의롭다고 하네. Olha, aqui a Bíblia fala que eu sou justo. 3절에 모든 사람의 죄 Em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, 예수 안에 구속하는 말미암아 하나님 오늘 값없이 의롭다 하심을 얻은 자. sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 이게 무슨 이야기야? O que isso quer dizer? 난 죄를 지었는데 Calma aí, eu pequei. Então eu sou pecador. 의롭다고 하네. Mas a Bíblia fala que eu sou justo. 여기에 부딪혀. Um dia, sabe, eu me deparei, me colidi com isso. 난 죄를 지었고 Com certeza eu pequei, 만 도둑질했고 com certeza eu roubei por várias vezes, eu menti, eu fiz coisas erradas, eu era sujo, 내가 mas 죄인이 맞는데 aos meus olhos com certeza eu era pecador, ninguém duvidava disso. 나를 의롭다고 하는 거예요. Mas a Bíblia dizia que eu era justo. 근데 난 죄인 Eu pensava, não, eu sou pecador. 잘못돼서 Calma aí, a Bíblia está errada. 그렇게 말할 수 있나요? Eu posso falar isso, pessoal? Não posso. 헛소리도 그렇게 하면 안 돼. Não posso, nem se fosse por brincadeira. 잘못 그 이야기. Eu nem sei se eu posso comentar, fazer um comentário desse na pregação, falar que a Bíblia está errada. Isso não pode, pessoal. 분명히 나는 죄인인데 Com certeza eu sou um pecador. 의롭다고 하는 거예요. Mas a Bíblia diz que eu sou justo. 나를 의롭다는 거예요. Deus diz que eu sou justo. 그걸 믿는 사람은 Aquele que confia em si 죄인이라고 하고 diz ser pecador. 그걸 믿는 사람은 E aquele que crê na Bíblia diz ser justo. 분명히 그렇게 말. Por que a Bíblia afirma isso? 오늘 뭐라 Sabe o que as pessoas dizem hoje em dia? 하옥수모서 이다이라 그래. Que o pastor Parker é o herege. 예수 피로 죄 씻어졌다고 이다이라. Ele é herege porque ele afirma que o pecado dele foi lavado por Jesus. Nós somos pecadores, como nós somos justos, não faz sentido. 그 이야기는 별로 문제가 안 Não tinha problema nenhum para mim repetir isso quando eu não li a Bíblia. 읽어 보니까 Mas depois que eu reli a Bíblia por várias vezes, 맞은 거예요. é certo dizer que somos justos. 아들 예수가 우리 죄를 위해 피 흘려 죽어 내 모든 죄가 사해졌고 의로운 게 맞은 거예요. É certo afirmar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado para lavar meus pecados e derramou seu sangue para isso, que eu sou justo. Eu frequento igreja desde a minha infância. E até meus 19 anos, sim, eu pequei, eu sou pecador. O pastor da igreja diz ser pecador, o ancião diz ser pecador. Então é lógico que eu também sou um pecador. Eu pequei, eu sou um pecador. Eu pensava assim. 손끝만큼도 의심. Mas hoje eu não tenho nenhuma dúvida. Porque, lendo a Bíblia, Jesus fala que eu sou justo. 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어집니다. Ele foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. 예수님이 의롭다면 의로운. Se Jesus diz que eu sou justo, 제가 어느 날 그 생각을 하게 됐어요. Uma vez eu pensei nisso. 분명히 내 눈에 볼 땐 죄인이 맞는 Com certeza, aos meus olhos, é certo que somos pecadores. Por quê? Pecamos. 도둑질해 Nós mentimos, roubamos. Então é certo afirmar que somos pecadores, temos pecado. Sou pecador, mas Jesus diz que eu sou justo. 내 맞은 내 생각이 옳아요. 예수님 말씀이 옳아요. Pessoal, meu pensamento é certo ou as palavras de Jesus são certas? São duas coisas. 그 죄인이 맞아. Sim, eu pequei, então sou pecador. Tem aquele que pensa sim, e tem aquele que pensa, sim, sou pecador, mas se Jesus fala que eu sou justo, eu sou justo. 예수님 생각 한쪽 위로 올리는. Ou seja, isso é deixar o seu pensamento e elevar as palavras de Jesus. 다른 신앙이 결정. Pessoal, nisso se define a sua vida espiritual. 윤옥 자매님이 있습니다. Tem a irmã Kim Yoon-ok, 캔사시티에 있는데 ela vive em Kansas City, nos Estados Unidos. 이사 갔다 오더라고요. Disseram que ela se mudou agora. 하루는 제 아는 그 자매 김윤옥 자매 여동생이 저한테 Uma vez, a irmã mais nova da irmã Kim Yoon-ok, a irmã mais nova dela me ligou. E ela falou, pastor, minha irmã que vive lá nos Estados Unidos está com câncer. E nós sabemos que ela não tem muita expectativa de vida. Por isso, nós, os familiares, entramos em um acordo. Nós juntamos um dinheiro e me entregou
E pediram para eu ir para os Estados Unidos, comprasse a passagem. 혼자 혼자 사는데 지금 남편은 살지만 가족 없이 그쪽 사는 그쪽 가지고 사는데 E visite a sua irmã lá nos Estados Unidos até que ela, 가지고 음식도 만들어주고 위로하다 와라. sabe, cuide dela, faça comida, cuide dela até ela chegar no dia dela. 같은 죽을 때까지 돌봐주고 와라. 이제 그렇게 Ou seja, a família decidiu, né, enviar a irmã mais velha dela para os Estados Unidos para cuidar dela até que ela morresse. E ela, me avisando, me ligou. 마음으로 거의 주어하고 있는데 Olha, pastor, minha irmã está morrendo por causa do câncer. 암 E eu falei para ela: 환자한테 이러한 마음을 가지고 olha, irmã, geralmente uma pessoa que desenvolve câncer tem esse coração. Então fala sobre isso. 전화고 이제 끊고 자매님 미국 갔어요. Aí eu desliguei o telefonema, né, e ela foi para os Estados Unidos. Só que depois eu me arrependi, eu falei, puxa, eu fiz errado. 그 자매한테 좀 이야기가 좀 더 좋았을 건데. Teria sido muito melhor se eu, em vez de eu pedir para a irmã falar para a irmã dela, eu falar diretamente para a irmã dela. E eu fiquei muito lamentado, mas eu não tinha o contato dela, né? Só que passou uns dias, me veio um telefonema de um número aqui no meu celular, e eu vi que não era um número aqui da Coreia. E eu atendi, 언니하고 처음으로 era a voz da irmã. Pela primeira vez eu pude conversar diretamente com a irmã Kim Yoon-ok. 마음의 상태에다 믿음을 넣어주는 게 참 중요하기 때문에 Já que é muito importante nós colocarmos fé no coração de uma pessoa que está lutando contra o câncer, eu conversei com ela, né? Eu vi o estado do coração dela e comecei a falar sobre a fé. E eu falei, irmã, você não tem o que temer sobre as células cancerígenas. Isso aí não é algo muito grande. 하면서 마음의 소망을 E assim, a consolando com palavras, comecei a colocar esperança no coração dela. E a irmã começou a melhorar bastante. 얼마 지난 뒤에 Aí não passou muito tempo, novamente eu liguei ela e ela estava muito preocupada, assim. 이젠 자기는 Ela disse que havia perdido as esperanças. 목사님 저 너무 괴로워. Pastor, eu estou sofrendo muito. 왜요? 하니까 Por quê, irmã? 밥을 먹을 수가 없어요. Eu não consigo comer. 예? Oi? 양식이 없어요? Não tem comida em casa, irmã? 양식이 있지요. Mas, pastor, comida eu tenho. Mas por que você não pode comer? 항암 치료가 너무 입이 썩 괴로워서 Ah, pastor, a quimioterapia deixa minha boca muito amarga, eu não consigo comer. Aí eu dei risada. Eu falei, aí comecei a dar risada. Pastor, por que o senhor está rindo? Pelo que você me contou, irmã. 암 환자가 입맛없다고 밥을 안 먹어요. Uma pessoa que está lutando contra o câncer diz que não vai comer porque está sem apetite. Isso aí é decidir que vai morrer. 이야기했어요. Eu falei pra ela. 사람이 병을 고치는데 어떤 약보다는 면역 체계만큼 좋은 약은 없어요. Não existe melhor remédio do que a própria imunidade do corpo para vencer as doenças. 치료가 되려면 영양이 절대적으로 필요해요. E é necessário, completamente necessário, nutrientes, né? Comida para você manter sua imunidade forte. Se você se alimentar bem, a sua imunidade vai se fortalecer e você vai poder ser curada. 항암 치료 받고 있어서 안 먹, 먹히지 안 먹어. 그거는 진짜 한국말로 말하면 너무 복에 겨워서 하는 소리예요. Então, se você está dizendo que não quer comer por causa da boca amarga da quimioterapia, eu não tenho nem palavras para dizer o que é isso aí. 자매님 약을 쓴 약이 있지. 약이 무슨 달콤한 약이 있습니까? 다 써요. 그런데 안 먹. Eu falei, irmã, mas irmã, pensa, todos os remédios são amargos, mas as pessoas tomam, né? É normal ser amargo. 자동차는 입맛을 몰라요. Os carros não têm paladar, 그래서 기름만 넣으면 가잖아요. mas se colocar gasolina, ele vai. 근데 기름 넣는 것 같아요. Então, comer é a mesma coisa que colocar gasolina num carro. 그 자동차 안 가듯이 Assim, se não colocar gasolina, o carro não anda. 죽어요. Irmã, se você não comer, você morre. 자매님이 참 귀한 거. Mas uma coisa muito preciosa daquela irmã, 자기가 아는 것하고 나하고 생각이 다를 때 que quando ela escuta algo diferente do que ela sabe, 그 성도들이 목회자를 존경하느냐 존경하지 않느냐 그럴 때 나타나. pessoal, dá para perceber quando o membro, né, respeita ou não o pastor nesses momentos. 목회자가 하나님의 참된 종이라고 믿으면 Se a pessoa crê que o pastor é um verdadeiro servo de Deus, 막 그 말씀을 따라가고 não importa se combina ou não com o seu pensamento, a pessoa segue as palavras do pastor. Mas aquele que, sabe, menospreza o pastor, 보이게 하려고 애를 써요.
É por isso que as igrejas do mundo, né, elas se esforçam para tentar exaltar a imagem do pastor. Sabe, os pastores famosos, Bhaktis, Hormuz, Homior. As pessoas dizem até ser o próprio Jesus. Dizem que eles não vão morrer. Eu dei risada quando escutei isso. O Imani não vai morrer? Morre. Por quê? Se for para não morrer, não deveria envelhecer também. Mas se ele está envelhecendo, isso quer dizer que ele está indo para a morte. Como ele vai falar que não vai morrer? Todos morreram, todos mentiram. Pessoal, eu sou sincero. Eu vou morrer também um dia. Só, daqui a alguns dias, eu vou fazer 80 anos. Eu sou muito grato porque tenho saúde ainda. Mas, pessoal, essa saúde não vai me segurar por centenas de anos nessa terra. Eu vou morrer um dia. Por isso, eu tenho que comer bem. Uma coisa muito preciosa naquela irmã é que eu não sabia muito bem, eu conheci ela naqueles dias. Só que ela falava, pastor, é verdade. Desde então, eu percebi que ela me enxergava como servo de Deus. Ela começou a comer. O que essa irmã disse? Ela disse que ela preparava comida e deixava em cima da mesa, no quarto, na mesa da sala, né? E por onde ela ia, ela comia. E o incrível, passou uma semana mais ou menos, nossa, eu não conseguia mais enxergar aquele rosto desanimado nela. Tinha um outro irmão também, estava com câncer. A esposa dele me ligou. Pastor, ele não quer comer. Eu falava, irmão, tem que comer. Não tem nada melhor do que a comida para tratar a doença. Olha, come um pouquinho, coloca na boca. Aí, sabe, dá uma melecada com a saliva. Aí deixa dar uma derretida. Mastiga um pouquinho e engole. Aí vai te dar força. Tem que comer. Sim. Aí desliga o telefone. Depois de 5 minutos, ligam de novo. A esposa dele. Pastor, de novo, ele cospe a comida. Eu falei, cospe, mas pra dentro da garganta. Sabe, pode engolir, sabe, pode cuspir, só que pra dentro, não pra fora. Só que não importava o que eu dizia, ele não me atendia. Pessoal, eu não sou médico, né? Lógico, ele não me atendeu. Eu sou servo de Deus. Então, sim, tudo bem, ele não me atender porque eu não sou um médico. Mas comer tem que comer, né, pessoal? Depois de uma semana, essa irmã começou a mudar completamente. Uma coisa muito preciosa é que, no caso dela, não importa o que ela ache. Ela atende o que eu digo para ela fazer. E assim passou vários meses. Tiveram semanas, né, que eu liguei para ela uma vez por semana. Só que de um determinado ponto, o rosto dela começou a melhorar muito. E um dia ela me ligou. Ela falou, pastor, muito obrigado por tudo, mas agora eu não consigo mais. Sabe, ela estava falando como se fosse a palavras de despedida, sabe? E eu falei, que foi, irmã? E, pastor, eu tô com muito enjoo. Agora eu não aguento mais. Aí eu perguntei para ela, irmã, agora que você está falando comigo, você está com enjoo? Não, agora não, pastor. Aí eu dei risada de novo. Por que o senhor está rindo, pastor? Irmã, mas você é cheio de piada pro meu lado. Quando eu contei piada, pastor? Isso é engraçado aí que você falou. Tá, você tá com enjoo. Só que aí para. Então quer dizer que você tá curada. Não é? Tá, você tava com enjoo, mas agora não tá. Já tá curada, então por que você tá preocupada com isso? Ah, é verdade, pastor. Tô curada. E você fica esperando um enjoo? Não é uma coisa muito boa, não precisa esperar isso aí. É verdade. Então é muito difícil das pessoas, sabe, incomum as pessoas aceitarem algo que não está de acordo com o seu pensamento. Mas o que é o servo de Deus? É aquela pessoa que lê a Bíblia. Sim, nem ele entende o que a Bíblia está dizendo, não combina com a realidade dele. Não faz sentido aquelas palavras, mas ele sabe, isso está escrito na Bíblia.
são as palavras de Jesus. Então é muito melhor do que as minhas coisas corretas. Só o que o enfermo há 38 anos teve que decidir? Ele estava entre o seu pensamento e as palavras de Jesus. Eu não posso andar. Jesus Cristo diz, levante e anda. 신앙은 이거 외에 다른 문제 하나도 없어요. Pessoal, não existe nenhum outro problema na vida espiritual a não ser esse. 하든지 간에 Não importa o que vocês achem, se lerem a palavra de Deus. Jesus Cristo ordenou para que eu andasse, então eu ando. 하셨네. 그러면 의로운 거야. Jesus Cristo diz que eu sou justo, então eu sou justo. 내죄 씻은 거야. Jesus diz que lavou meu pecado, então eu sou lavado, eu sou lavado. 씻는 거야. Jesus Cristo diz que não se lembra dos meus pecados, então ele não se lembra dos meus pecados. Crer dessa forma é crer em Jesus. Só que vocês acrescentam os seus pensamentos. 환경 다 끌어다가 예수님하고 다른 생각을 우리 속에 계속 못 박치는 거야. Ainda mais o diabo coloca essa circunstância, aquela circunstância e começa a crucificar Jesus dentro do nosso coração. E no final fala, eu não tenho fé, eu não tenho jeito. O que é não ter fé? Não acreditar nas palavras de Jesus, isso é não ter fé. E o que é ter fé? É crer. Quem crê tem fé. É crer na palavra. 믿기 위해서 내가 한테 물어보지 말아요. Então, não precisam perguntar para o seu próprio cérebro para crer em Jesus. 묻지 말고 Olha, isso aqui é as palavras de Jesus. Combina com você, cérebro? Combina com você, pensamento? Não, isso aqui é a palavra de Jesus. Então, esvaziem seus corações e afirmem. Não, a palavra de Jesus está certo. E sigam isso. Então, Deus passa a trabalhar em vocês. 다녀도 하나님 말씀 능력으로 일어나지 않는 역사 일어나지 않는 사람. Pessoas que mesmo frequentando a igreja, sabe, não têm o trabalho de Deus no seu coração. É porque estão presos no seu pensamento e não são guiados pela palavra de Deus. 맞은데 Por mais que eu, sabe, procurasse saber, com certeza eu era um pecador. 나를 어렵다고 Ninguém duvidava isso, mas Jesus Cristo dizia que eu era justo. Jesus disse que não se lembrava do meu pecado. Então meu pecado foi lavado. Quem é que vai falar algo contrário a Jesus? Eu criei nisso. Desde então eu comecei a mudar. 죄 문제만 아니고 Não só em relação aos pecados, na minha vida também. Em tudo eu apliquei isso. 성경은 어떻게 O meu pensamento é assim. Mas como é que a Bíblia está dizendo? 내 생각 틀려 A Bíblia é certa. 경험하고 Meu pensamento está errado. 말씀이 Por mais que eu experimentei certas coisas, por mais que eu tenha experiências, conceitos, a palavra de Deus está certa, a palavra é certa. Muitas pessoas hoje seguem o seu próprio pensamento e não a palavra de Deus. Nicodemos disse para Jesus, 늙으면 어떻게 거듭날 수 있습니까? como uma pessoa já velha pode nascer de novo? Vai entrar novamente no ventre materno? Sabe, pare de ficar fazendo as coisas de uma forma complicada. Se Jesus Cristo diz tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. 거듭나야 한다. Mesmo que seja impossível nascer de novo, tem que nascer de novo. Mesmo que não seja possível, tem que nascer de novo. 물속에 Se não puder fazer, sabe, entra na água, sai de lá e fala que nasceu de novo. Tem que nascer de novo. Lógico que não é assim, né, pessoal? 내 생각으로 사는 Só o que é nascer de novo? 내 생각 버리고 Eu vivo pelo meu pensamento, só que eu deixo o meu pensamento e aceito a palavra de Jesus e passo a viver pela palavra de Jesus. Isso é nascer de novo. 내 말씀이 나를 지배하는 Antes, o meu pensamento me dominava. 병자가 걸어가 Só que agora a palavra de Deus passa a me dominar. 그래도 우리 삶에 한 Não estou falando somente do enfermo há 38 anos levantar e andar. 그 내로 하나님 말씀 내 Só existem muitas palavras que Deus nos deu para a nossa vida. 하나님 일할 수가 없는 거예요. Mas Deus não pode trabalhar porque a maioria das pessoas vive seguindo seu próprio pensamento e não a palavra de Deus. Não importa quem seja, se vocês deixarem seus pensamentos 믿으면 e pela fé aceitarem e seguirem a palavra de Deus, todos vocês serão iguais a Jesus. 아멘. Amém? 아멘. Amém? 내가 지금까지 경험했고 Eu experimentei, 잘 맞고 eu conheci, 맞고 isso é de acordo com a minha personalidade, eu gosto. Sim, tudo bem, pessoal. Mas deixem isso. 걷는 거 알아요. Eu sei que eu não posso andar. 애써도 안 됐어요. Eu já tentei, não deu. 지팡이 잡고 손 잡고 이러다 넘어지고 Eu já tentei me apoiar numa bengala, levantar por várias vezes. 안 돼요. 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Não consegui, eu não posso andar. 도장을 찍었어요. Sim, eu já defini no meu coração que eu não posso andar.
Mas, se Jesus Cristo fala, levanta e anda, você tem que saber levantar e andar. Esse é o homem que crê em Jesus. Muitas pessoas hoje 사탄의 주는 음성을 듣고 escutam a voz de Satanás e não acreditam nas palavras de Jesus, mesmo dizendo que ande. Fica verificando se ela consegue ou não andar. E está dizendo que não pode andar. Ah, eu não posso. Eu não tenho fé. Eu não consigo. 아마 그렇게 Ah, ele faz porque é o pastor Park. 그 생각 As pessoas pensam assim. Pessoal, esses pensamentos deixaram vocês amarrados nas trevas por muito tempo. 주님 앞에 예배를 드릴 때 Só hoje, prestando culto perante Deus. Sim, as outras coisas também são importantes. 기도를 드리는 것도 Vocês estarem aqui prestando culto, orarem, 돕는 것도 중요한 dizimar, 말씀 받을 중요한 vocês ajudarem o próximo. 그 무엇보다 Sim, tudo é muito importante. 내가 뭐 어떠하든지 간에 Mas acima de todas as coisas, não importa o que vocês achem, se Jesus Cristo disse algo, 말씀은 다는 내 생각 틀렸다. e vocês afirmaram nos seus corações, a palavra de Jesus está certa. O meu pensamento está errado e as palavras de Jesus estão certas. Por mais que não faça sentido para vocês, aceitar isso é o certo. Se isso acontecer, que tipo de pessoa vocês serão? 마음 안에 와서 여러분 As palavras de Jesus passarão a governar a vida de vocês. 한 번도 일어나 걸어보려고 As palavras de Jesus passarão a guiar vocês. 됐기 때문에 O enfermo há 38 anos, até aquele dia nunca tentou, se levantar, porque ele já havia tentado e não deu certo. Mas escutando as palavras de Jesus, ele, se dispôs a levantar e andar. Só por várias vezes eu tentei imaginar como foi aquela cena. Se pudesse, queria filmar essa cena, sabe? Ele se apoiando no chão, se levantando assim. Nossa, eu me levantei, eu tô em pé. Olha, eu tô em pé, vamos andar. Quão incrível deve ter sido. 볼 때 안 될 것 같았는데 Aos olhos dele, parece que não iria dar certo, que não poderia, que não seria possível andar. Já tentou e não deu. 말씀이 나를 끌어가는 Mas quem que estava levando ele? Era a palavra de Deus. 참 많은 사람들에게 이단이나 소리 Pessoal, por muito tempo, por várias pessoas eu escutei que eu era um herege. Por quê? Eu afirmava que meus pecados haviam sido lavados, que eu sou justo. 죄인이라고 하는데 Todos dizem ser pecadores. 죄인이라고 하는데 Todos dizem ser pecadores. 딱 그래서 Mas eu afirmava, eu sou justo. 미카에 갔는데 Eu fui na República Dominicana uma vez, perante uma reunião com muitos pastores. Eu falei com eles. Eu falei, pessoal, eu sou justo. Do nada, o ambiente mudou, o clima mudou. 질문 있습니다. 질문 있습니다. Falaram, pastor, eu tenho uma pergunta. 거짓말 한 번도 안 했습니까? O senhor nunca mentiu? 안 했습니까? O senhor nunca roubou? O senhor nunca pecou? 그 사람들 생각 내가 의로운 거죄한 번도 안 지어 의로운 줄 알아. Eles acreditam que eu sou justo quando nunca cometo um pecado na vida. 그래서 의로운 건 내 의고 Só se eu me tornar justo dessa forma por não ter cometido pecado, isso é dependente da minha justiça. Mas se eu pequei e me tornei justo, é porque é da justiça de Jesus. 솔직하게 얘기하세요. E eles falaram, pastor, seja sincero. O senhor nunca mentiu? 그런 질문하지 마. Aí eu falei, nem precisa perguntar isso aí. 수없이 Porque mentira foi a coisa que eu mais fiz na vida. Eu nem me lembro de quanta mentira eu já cometi. O senhor nunca roubou? 수없이 했어. Eu já roubei muito. 그러면 죄인이지 어떻게 의인입니까? Então o senhor é pecador, como diz que é justo? Aí eu falei pra eles. Eu também tive uma época que falei igual você, gritando, dizendo que eu era pecador. Mas um dia Deus calou a minha boca. Por quê? Porque o próprio Jesus diz que eu sou justo. 그렇다면 의로운 거 아니야? Se Jesus diz que eu sou justo, eu não sou justo? 거 아니야? Se a Bíblia afirma que eu sou justo, eu não sou justo? Se Deus fala que não se lembra dos meus pecados, não é certo dizer que ele não se lembra? Quer que eu leia na Bíblia? Aí eu li. 죄를 범하였으면 하나님 영광 이르지 못한다. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님은 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo que fomos justificados. A Bíblia fala que nós fomos santificados. E as palavras da Bíblia têm mais poder do que as minhas. Então, eu posso dizer que eu sou pecador, mas se a Bíblia fala que eu sou justo, é certo que eu sou justo. 간단하게 얘기했어. Eu falei de uma forma muito simples. 그래서 와 이런. E eles se levantaram, fizeram aquele alvoroço. Ah! Eles começaram a gritar, amém, amém. 쭉 따라와요.
Aí começaram a subir no palco que eu estava pregando. 고맙다 하고 뭐 책에 사인해. Aí eles pegavam minha mão, agradeciam, né, me chamavam de pai, pediam para eu autografar o livro deles. 이제 뭐야? 아들도 많고 Agora eu tenho muitos filhos, eu tenho irmãos no mundo inteiro. 너무 Eu fiquei muito feliz. Só o quê? 하나님의 말씀을 높이는 Só nós devemos exaltar a palavra de Deus. Exaltar ao Senhor Jesus. 거 놓고 이러쿵저러쿵 하지 마십시오. Não precisam ficar vendo se as palavras de Jesus combinam ou estão de acordo com o pensamento de vocês. Jesus Cristo é mais sábio do que nós. 그래서 Ele é poderoso. 여러분 Por isso, 똑똑해도 아무리 죄진 por mais que vocês sejam inteligentes ao extremo, é certo que vocês pecaram. 예수님의 의로 Por mais que vocês tenham realmente cometido muitas maldades. Mas se Deus fala que vocês são justos, somos justos. 예수님 Crer nisso é crer em Jesus. 거룩한 겁니다. 예수님 깨끗하다 Se Jesus diz que somos santos, nós somos santos. 믿을 때 Se Jesus diz que somos limpos, somos limpos. 더 의가 Quando cremos nisso, 나타나지는 것입니다. aí se manifesta o poder, a santidade de Jesus dentro do nosso coração. 8년 된 병자는 다른 거 아니에요. Só enfermo há 38 anos não é outra coisa. 그렇지만은 Ele sabe da sua condição. Mas quando Jesus Cristo falou, levanta e anda, 예수 생각에 졌습니다. o pensamento de Jesus venceu o pensamento dele. Ele teve as experiências dele, ele teve a história dele, mas... se Jesus Cristo manda eu andar, então eu vou andar. 예수님을 믿는 Só isso é uma pessoa que crê em Jesus. 하나님 말씀 다 잘 순종하는 건 아니에요. Eu também, pessoal, não posso afirmar que eu sou obediente a todas as palavras de Deus. 저도 실수할 때 있고 Eu também, por muitas vezes, cometo erros. Eu sou falho. Eu também desobedeço. Mas uma coisa em meu coração, eu sei que a palavra de Jesus é mais correta do que eu. Por isso, eu sei que eu não devo confiar em mim, mas sim na palavra de Jesus. Por mais que aos meus olhos eu seja um pecador, se a palavra diz que eu sou justo, eu sou justo. Por mais que eu seja imundo, 거룩하다면 거룩한 것이다. se a palavra diz que eu sou santo, eu sou santo. Por mais que eu seja sujo, se a Bíblia diz que eu sou santo, eu sou santo. 생각보다 성경을 말이 아니라 조금만 위에 올려놓으면 Não precisa nem ser muito. Se eu coloco a palavra de Deus um pouco acima do meu pensamento, a vida espiritual se torna muito fácil. 조금 더 위로 Só que se vocês colocarem acima os seus pensamentos acima da palavra de Deus, vocês passam a seguir os seus pensamentos. Mas se vocês colocarem a palavra de Deus superior, 여러분 생각이 어떨까? não importa o que diga os seus pensamentos, isso não será um problema. A palavra de Deus passa a conduzir vocês. 어떤 사람이든지 간에 Então, não importa que tipo de pessoas sejam, o poder de Deus passa a se manifestar por vocês, o trabalho de Deus passa a se manifestar por vocês, a santidade de Deus passa a se manifestar por vocês e não tem como não ter o trabalho do Evangelho. Só não teve nada que aquele enfermo há 38 anos fez. Ele não teve que jejuar por 40 dias, 그냥 예수님만 não é verdade? Ele não fez nada de bondoso com os outros. 내 자리를 걸어라. Ele só escutou a palavra de Jesus. 걸어가라 하시네. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus Cristo está falando para eu levantar e andar. Então basta eu levantar e andar. Então eu vou conseguir andar. É assim. Satanás nos enganou. Mas mesmo assim eu sou pecador. Eu, por muitas vezes, tive essa briga. 최요한이가 정말 속에 죽어갈 때 Quando Cheohan estava morrendo devido ao veneno do escorpião, nos pensamentos dele, ele dizia estar morrendo. 마지막으로 아버지 품에 한번 안기고 죽었으면 좋겠다. Ele pensou, poxa, eu queria morrer tendo recebido um último abraço do meu pai. 너와 같이 Só que eu falei, não, você vai viver. Jesus Cristo está contigo. Na Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. Confia em Deus. Deus vai te dar novas forças. 내가 만난 대부분의 사람들 A maioria das pessoas que eu encontrei, 만났을 때 quando eu encontrei, 진을 치고 o diabo já estava pressionando eles, dizendo que seria impossível, que não poderiam, que era o fim. Já estavam decididos a isso. 그런 사람을 싸웠어요. Eu briguei com eles. 야, 너 나을 수 있어. Não, você pode se curar. 해봐. Confia no Senhor, Ele vai te dar novas forças. Então você vai poder vencer o veneno do escorpião. Olha para as palavras de Deus. 말씀을 믿어요. Irmão, creia na palavra de Deus. Coma. Deus vai te dar novas forças. Deus irá curá-lo.
Creia em Deus. 상상할 수 없는 Coisas incríveis aconteceram. 재환이가 O irmão John Choi, 두세 시간을 죽는데 살아났어요. depois que ele havia escutado que iria morrer em 2 ou 3 horas, reviveu. Hoje, nos Estados Unidos, faz um trabalho muito precioso. 하면 할수록 감사한 거죠. Quanto mais eu penso nisso, é muito gratificante. 자, 여러분 혹시 여러분 보이스피싱에 돈 좀 잃은 사람 있습니까? Só dentre vocês, se já foram enganados por trotes telefônicos, 있어요. já perderam dinheiro com isso? 직전까지 갔어. Eu cheguei a um fio de perder. 하나님의 은혜로. Pela graça de Deus, eu pude 좋은데 pude não ser pego com isso. Uma vez eu estava em casa, né, me ligaram. Ah, é o senhor Dr. Oxo Park? Sim. 템에서 뭐 얼마? 뭐 몇백만 원 지출이 돼. Ah, foi gasto um valor, sabe, de sei lá quantos mil aqui, dólares, no shopping de Hyundai ali. E eu pensei, mas eu não tô no shopping. Quem foi que gastou isso aí? Ah, não foi sua esposa? 신고해 드릴 Não, ela está do meu lado. Ai, que estranho. O senhor quer que eu faça, então, O senhor quer que eu denuncie isso na polícia? Eu falei, eu achei um pouco estranho, mas eu falei, tudo bem. Aí depois de 5 minutos me ligaram, dizendo que era a polícia. 그런 적 있다. Ah, por acaso o senhor passou a conta do senhor para outra pessoa? Sim. Olha, eu acho que o senhor deve ter sido seu documento clonado ou fizeram alguma conta no nome do senhor. Aí eles pediram para eu pegar toda a minha conta, todos os meus dados e fosse para o banco mais próximo. Aí eu falei, olha, tem um banco próximo aqui, de onde eu estou. Ele falou, por favor, vamos nos encontrar lá. Eu fui. Só que enquanto eu estava calçando meu sapato para ir, 약간 떨빵한데. eu pensei, poxa, mas eu sou meio bobo, né? E já estou muito velho. 그래서 이제 교회 전에 Aí eu liguei para a igreja, 김성 목사 있을 때 era da época do pastor Kim Jong-un. 우리 교회 은행 다니는 사람이 있느냐? Ah, tem alguém aqui da nossa igreja que, sabe, faz os trabalhos no banco? Eu falei, sim, você pode pedir para me ligar? Tem algo que eu quero perguntar. 길을 건넌 Aí eu estava esperando essa ligação, atravessei a rua e eu vi ali um posto policial. Aí eu parei para ali no posto policial para perguntar para ele sobre isso. Foi a primeira vez que eu fui num posto policial. 소장하고 직원 둘이 앉아. Então tava lá, né, o oficial responsável, mais 2 funcionários. Eles falaram, senhor, o que o senhor faz aqui? 한 번도 할아버지 생각. Eu nunca me considerei senhor, né, mas já me chamavam de senhor já. 뭐 하나 물어보라. Aí eu falei, eu queria perguntar uma coisa. 그럼 말씀하시죠. Fique à vontade, pode falar. Aí eu falei de tudo o que havia acontecido. 할아버지 가면 안 됩니다. Senhor, o senhor não pode ir, eles falaram. Isso é um engano, isso é uma mentira. Ah, é? 나가 왔어요. Aí me ligaram, 왔느냐고. perguntando se eu já tinha chegado no banco. Eu falei, não. 경찰관이 Aí o policial perguntou, é o telefone dele? Posso falar com ele? Aí o policial, 여보세요. 여보세요. 당신 누구요? quem é? Quem é? Quem é? 그저 누구 Aí perguntou, quem é? Aí o policial falou, eu sou polícia. E ele desligou. 받쳐서 그러지 마. 욕을 시큰하지 그랬어요. Aí, sabe, o pessoal lá na delegacia devia ter xingado um monte esse cara aí. É engano. 근데 그 형제들이 야, 우리 존경하는 박옥수 목사님 드디어 보이스피싱에 걸렸구나. Só que os irmãos acho que pensaram, nossa, o nosso amado pastor Park, ele caiu no conto do telefone. 안에 가면 왔다 가더라고요. Eu só, pra verdade, só atravessei a rua e voltei pra casa. 사기를 안 당하게 참 다행이에요. Ainda bem que eu não fui enganado, né? 하나님의 은혜예요. Foi a graça de Deus. 그 사람들 이야기 들으면 사기 당할 게 딱 알맞게 돼 있어요. E se escutar realmente o que eles dizem, é certo, você vai ser enganado. 와서 더 믿는 거예요. Por isso eu prefiro acreditar na Bíblia do que neles. Foi muito incrível. 채원이가 자기 죽어간다고 생각해요. John Choi estava certo de que iria morrer. Eu briguei com ele. Eu falei, olha a Bíblia. 주신다고 했다. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. A Bíblia não mente. Então dependa de Deus. Deus com certeza vai te dar novas forças. Isso não são as minhas palavras, são as palavras de Deus. John, acorda. Sim. Dependa de Deus. 반드시 한 약속될 수 있는 Com certeza, conforme a sua promessa, Ele vai te dar novas forças. 그 형제가 E aquele irmão atendeu aquelas palavras. Ah, é verdade. 이래서 목사님이 É por isso que eu preciso de um pastor. Deus, eu espero no Senhor. Se compadeça de mim. Ele disse que assim adormeceu. 밤이 깊었는데 Sabe, já estava tarde da noite. 새어가는데 E estava amanhecendo já. 졸라 깼다 가더라.
Disseram que a enfermeira estava cochilando ali, de plantão. 지금 죽었을 거야. 시체 처리하는 거 아니야? Acordou de madrugada e pensou, aquele jovem acho que já deve ter morrido, acho que eu vou ter que tirar o corpo dele. Só que chegando lá, 올라가고 있어. a pressão dele estava voltando ao normal, estava subindo. Ela tomou um susto. 사생이 와서 기적이 이 환자 지금 죽어. 혈압이 올라가고 Doutor, teve um milagre. Aqui, esse coreano aqui, ó, a pressão dele tá voltando ao normal. 간호사. 도대체 무슨 짓 하는 거야? 뭐 어떻게 한 거야? O médico chegou lá. Enfermeiro, o que você fez? O que você fez? Doutor, eu não fiz nada, não fui eu. E o irmão se levantou, né? Ele acordou. Se Deus trabalhar, só Deus, ele age. 여러분의 마음속에 수없이 많은 거짓말. O diabo colocou inúmeras mentiras em suas vidas para que vocês sigam lados opostos à palavra de Deus, à promessa de Deus, para que não acreditem. 진짜 똑똑한 것 같아도 Por mais que vocês aparentem serem inteligentes realmente, 나는 하나님 말씀 믿을래. se vocês não souberem distinguir a voz de Deus com a de Satanás, nunca poderão viver pela fé, mas se fizerem isso, viverão pela fé. 내 생각을 따라 살면 Se forem, conduzidos por aquilo que acham certo, serão enganados por Satanás. 어느 그 사실을 발견해서 Um dia eu descobri isso. Se eu seguir meu pensamento, eu fracasso. Não posso seguir. Eu criei nisso, com certeza. 어려운 일이 많았지만 Por mais que tive muitas dificuldades, eu questionava, o que será que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia me diz? E eu sempre segui a palavra. 한 번도 걸어보지 못하는데 걸어가라 할때 마음속에 난 못 걸어 하는 생각이 꽉 Um enfermo há 38 anos que nunca conseguiu andar, que já havia tentado, estava cheio daquele pensamento, eu não posso andar. 한 번 두 번도 아니고 난 못 걷는 게 사실이야. 확실해. Eu já tentei, não foram uma, duas vezes, foram anos, eu tenho certeza que eu não posso andar. Mas ele não acreditou naquelas palavras. Ele creu na palavra de Deus. Sim, é verdade que eu não posso andar. Mas Jesus está falando para eu andar. Então eu posso andar. É isso, pessoal. Só tem palavras de Deus que não vão estar de acordo com o pensamento de vocês, porque nós vivemos até hoje em caminhos opostos à palavra de Deus. Só que se vocês priorizarem acreditar na palavra de Deus do que os seus pensamentos... Pessoal, eu sei que eu sou um pecador, eu tenho certeza. Eu cometi muitos pecados, eu menti muito, é certo dizer que sou pecador. Mas, se Jesus diz que eu sou justo, é certo que eu sou justo. 하나님이 거룩하다고 Se Deus diz que eu sou santo, é certo que eu sou santo. 나를 보고 오히렸다고 그랬어. Deus diz que eu sou justo, que eu sou santo, 이렇게 했다고 그랬어. que eu fui aperfeiçoado para sempre. 하나님 Eu não sou perfeito, mas se Deus me aperfeiçoou, eu sim sou perfeito. Só devemos deixar nosso pensamento. 두 가지 생각 속에 Muitas pessoas hoje, dentre esses dois pensamentos, 보다 나를 더 잘 알아. eu me conheço mais do que ninguém. Eu conheço meu pensamento. Só as pessoas falam disso. E assim seguem o que acham certo. Só agora nós devemos dar as costas para o nosso pensamento. E como enfermo há 38 anos, 걷는 거 알지만은 mesmo sabendo que não pode andar, eu vou seguir as palavras de Jesus. Eu vou crer nas palavras de Jesus. E agora eu vou seguir a palavra. Agora eu vou agir conforme. Ele começou a se levantar. As suas pernas, se mexeram, ele levantou o pé. Ele apoiou suas duas mãos no chão. E quando ele se levantou, ele se viu de pé. 걷고 있네. 걷고 있네. Viu? Estou de pé, estou andando. 꿈이 아니네. Espero que isso não seja um sonho. Será que não é um sonho? Não é um sonho. 걷고 걸어 자리 뚫고 걸어. Nossa, agora eu andei. 뒤도 안 걸어갔어. Levanta, ele falou para levantar, tomar o leito e andar. Então ele tomou o leito e começou a andar. Começou a andar sem rumo. 이거 걸어가. 걷지 마. As pessoas começaram a acusá-lo. Ei, por que você está carregando o seu leito? Hoje é sábado. 난 걸어가라. 난 걸어갈 거야. 시끄러워. Fica quieto. Aquele que me mandou andar falou para eu andar com leito. Quem foi que te pediu para andar? Eu também não sei. Mas estão falando para eu andar, eu fui. Aí depois, descobriram que foi Jesus. Ele se tornou um grande homem de Deus. 자, 이제 여러분에게 항상 두 가지 생각이 있어요. Pessoal, sempre terão dois pensamentos em vocês. O pensamento próprio que surge dentro de vocês e a palavra de Jesus.
Pessoal, nós somos muito mais próximos, muito mais íntimos do nosso próprio pensamento. Nós amamos esses pensamentos. Nós queremos viver conforme esses pensamentos, conforme os nossos métodos. Mas, pessoal, perante Jesus, não importa o que vocês achem, devemos jogar o pensamento fora. É fácil. Só creiam na palavra de Jesus do jeito que é. Se Jesus diz que somos justos, não importa qual pecado cometam, somos justos. Se o Senhor diz que somos santos, somos santos. Se Jesus diz que Ele vai manifestar seu poder, Ele vai fazer. Se Jesus Cristo diz que Ele vai me curar, Ele vai me curar. Não briguem agora com os seus pensamentos contra a palavra de Deus. Só perante Jesus, temos que abaixar nossa cabeça e dizer, sim, Senhor, eu creio no Senhor. Se o Senhor diz que eu sou justo, é certo que sou justo. Eu pequei, mas se o Senhor diz que eu sou justo, eu não sou pecador, eu sou justo. Crer dessa forma. É fácil, né, pessoal? Só vocês não viveram assim até agora, não é verdade? Viveram conforme os seus pensamentos. Vocês desprezaram Jesus. Os seus pensamentos estavam à frente de Jesus. Só eu também, por muitas vezes, sigo o meu pensamento. Eu acabo me arrependendo, eu volto atrás, eu leio a palavra, busco saber o coração de Jesus, deixo o meu pensamento e sigo as palavras de Jesus. Desde então, Deus começa a trabalhar grandemente dentro da minha vida. Deus, com a sua palavra, criou os céus e a terra. Deus pode mudar vocês pela palavra. Quando vocês creem nas suas palavras, vocês se tornam iguais a Jesus. Quando creem na palavra, o poder da palavra passa a habitar em vocês. Quando vocês creem na palavra, vocês se tornam um com Deus. Quando vocês creem na palavra, vocês podem vencer as tentações de Satanás. Quando vocês creem na palavra, se tornam preciosas ferramentas de Deus para manifestar Jesus. Só não é incrível? Nós, por muitas vezes enganados por Satanás, não seguimos a palavra de Deus, seguimos nosso pensamento. Pessoal, por quanto tempo vivemos dependendo dos métodos humanos? Só a partir de hoje. Deixem, essas muitas experiências, conceitos que é diferente de Jesus. E deixem somente as palavras de Jesus nos seus corações. E vamos dar passo a passo seguindo essas palavras. Nossa, aquela irmã parece Jesus. Aquele irmão realmente mudou. Aquele irmão não era assim. Nossa, só que ele mudou, que incrível. Ele é espiritual. Ele é santo. Deus está trabalhando na vida dele. Pessoal, mais do que o meu pensamento, elevem as palavras de Jesus. Que seus pensamentos se tornem em nada perante a palavra. Espero que vocês possam viver seguindo as palavras de Jesus. Então, a partir deste momento, vocês serão iguais a Jesus. A graça de Jesus, o poder de Jesus, o trabalho de Jesus irá destruir todos esses problemas complicados que estão dificultando vocês. E eu creio que irá fazer os seus corações um local precioso. Há um tempo atrás, me veio um telefonema. Ah, pastor, sabe quando o senhor estava em Kimcheon, irmão, Pesongman daquela época? Eu parei para pensar, isso aconteceu há 50 anos atrás. Eu liguei para ele de novo. Irmão, quantos anos você tem? 67. Ele tinha 17 anos naquela época. Hoje passou 50 anos, né? Então tá com 67. Não era mais aquela criança que eu conheci, né? Eu falei, ei, vem me visitar um dia. Sim, pastor. O que você faz? Ah, eu sou motorista.
De vez em quando eu vou para Seul e eu falei para ele, olha, se você pegar a estrada para Seul, você vai ver a estrada de a nossa igreja bem na estrada de Gangnam. Só Deus colocou a nossa igreja num ponto aqui da cidade que qualquer um que entra na cidade vai ver a nossa igreja. Por isso eu pedi para deixarem as luzes acesas, porque a pessoa tá vendo na estrada, ela vai ver só nossa igreja à noite ali. Aí quando quase chega na nossa igreja, eles têm que virar à direita. 이 교회에 와라. Aí eu falei, venha para essa igreja, olhe para essa igreja, espere na igreja. Pessoal, eu nunca planejei construir a igreja aqui. Não fui eu também que planejei as estradas, né? Não é? 그렇죠? 한국 도로공사에 만 Fizeram aqui no governo coreano. 자기도 모르게 했을 거야. Acho que as pessoas nem pensaram nisso. 천안 몇 킬로 왔다가 다 와서 옆 Ó, você segue vendo lá no final a igreja de Gangnam, aí quando estiver próximo você vira à direita. Você tem que olhar essa igreja, parece que Deus estava ordenando, você tem que vir nessa igreja, aí você pode nascer de novo, aí você pode receber a remissão dos pecados, parece que Deus fez isso. Não só isso, pessoal. Tem tanta coisa que eu queria compartilhar com vocês. Sabe, essa montanha atrás da igreja de Gangnam muda todos os dias. É um lugar muito bonito. Disseram que a irmã lá deixou alguns maquinários de exercícios, né, aqui na nossa igreja. Pra gente ir lá perto da montanha, no lugar aberto, né, e fazer exercícios. Então os irmãos que estão com mais idade, façam exercícios. De vez em quando podem aqui dar uma caminhada na montanha, né, fazer o exercício com aquelas máquinas. Tá tudo de graça, pessoal. Eu agradeço. Só Deus é realmente muito incrível. Todas as pessoas hoje estão atentas à nossa igreja. E se nós crermos, e se crerem nas nossas palavras, se crerem nas palavras de Deus que nós pregamos, eu tenho certeza que Deus irá trabalhar na vida dessas pessoas. Só uma coisa que dá inveja. Eu fui para Busan. 엑스포 그거 다 꽂아가지고 Nossa, eles alugaram todo o Expo lá. 몇백만 몇 명이 들어왔어. E o Bexco, né, lá, e fizeram... 그 시에서 결제 내가 허가 받아야 돼. E era um lugar para, sei lá, quantas mil pessoas, e eles deixaram lá aqueles bancos vazios entre uma pessoa e outra. E antes de ontem e ontem, por 2 noites, nós fizemos uma conferência lá. Foi muito bom. Hoje, depois do almoço, pediram para pregar por mais 2 vezes, aí eu tenho que logo voltar para Busan. E eles compraram, já deixaram até minha passagem comprada para 1 hora. Eu fiquei muito feliz. Eu vejo que os irmãos de Busan, com muita força, amam o Senhor. 많은 사람 상담하러 왔어. E no momento de descanso, muitos irmãos vieram me procurar fazer comunhão, sabe? Eu fiquei muito grato. O pastor Lim Minchor, ele está muito feliz. 사장이 없어 어려운데 E lá geralmente é difícil porque não tem estacionamento, né? 그 공터 거기다가 주차를 만들어가지고 Só que fizeram um estacionamento assim improvisado ali ao redor do prédio. Disseram que dá para estacionar até 130 carros. 주차장 지하실 파가지고 지으려고 하니까 굉장히 돈이 많이 들어요. E por não saberem disso, eles até planejaram fazer algo subterrâneo, né? Cavar tudo a terra, seria muito gastos. Mas Deus deu sabedoria. E eles fizeram algo muito legal, muito bom. 이번에는 저 뭐야 우리 가까워 E o prédio do Bexco também fica muito próximo à nossa igreja. 본 지구에 다 돌려. E sempre quando dizemos que nós vamos, né, eles sempre tratam os melhores espaços para nós. E também no hotel que fica ali próximo, que nos hospedamos, sempre o melhor quarto eles dão de graça para nós. Ontem também tinham me dado um quarto de hotel, mas eu voltei para casa tarde por causa do culto, né, de hoje. Só que a conferência foi muito graciosa. Aqui o nosso telão é pequeno, né? Lá o telão é enorme. 무대 넓이가 22m. O palco tem 22 metros de largura. Então, quando eu fico sozinho, as pessoas nem conseguem me enxergar direito no palco. 칸타타 봤는데 Ontem nós assistimos a cantata e todos ficaram muito comovidos. 보다 음량이 좋아가지고 E ainda mais, eles têm um sistema sonoro muito melhor do que o nosso, né? Então o prédio, sabe, tremia, balançava. Quando tinha o som grave, né, ficava... Dum. 예수님 부활하신 것 같더라고요. Parecia mesmo que Jesus Cristo estava ali, ressuscitando na hora. Deus fez algo muito incrível. 교회는 A nossa igreja, o pastor Chang Yong-chol,
Disseram que ele tem se encontrado continuamente, né, com os responsáveis da Sky Dome, né, que é um ginásio esportivo que nós fazemos nos eventos. Ele realmente trabalha muito, né, mas ainda falam que não podem fazer eventos lá. Eu acho que Deus irá permitir um momento adequado para voltarmos a fazer uma grande conferência e muitas novas pessoas irão escutar esse evangelho, serão felizes e estarão dentro da graça do Senhor Jesus. 걷지 못한 Se os seus corações ficarem preenchidos pelo coração de Jesus, 여러분도 그런 assim como o enfermo há 38 anos que não podia andar, pôde andar, vocês também darão esses passos. E como o enfermo há 38 anos, serão grandes e preciosos homens de Deus que irão servi-lo. Esse Deus está conosco. 매일 우리에게 말씀하시는데 Diariamente Ele tem falado para nós. 내 생각이 어떠하든지 E não importa como seja o pensamento de vocês, se vocês aceitarem as suas palavras e crerem nas palavras, vocês serão iguais a Jesus. 문제가 되고 Todos os seus problemas serão os problemas de Jesus 그런 삶을 살도록 것입니다. e Deus irá conduzi-los para viver uma vida abençoada e gloriosa. 감사하고 Eu agradeço ao Senhor que nos salvou. Eu agradeço ao Deus que salvou vocês. Eu glorifico a Deus. Terminamos.